Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso pré-ENEM de cada dia. Eu sou Alexandre, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante recorrente nos ENEMs, nos vestibulares e nos concursos, que são os blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles surgiram em um contexto amplo de difusão da globalização, o qual faz com que as economias do mundo se conectem, transformando o planeta em uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras possíveis, né? A imagem que está aparecendo aí na nossa tela, ela já demonstra isso, né? Duas mãos aí envolvendo os diversos países, as diversas bandeiras que estão interligadas. E essa imagem é importante justamente para a gente entender o contexto em que se inserem esses blocos econômicos. A gente sai basicamente de uma ordem mundial para outra, porque esses blocos eles se consolidam a partir da chamada multipolarização e da evolução da globalização. O que é que nós temos ali por volta do pós-Segunda Guerra? Nós temos a chamada bipolaridade, né? Que nada mais são do que dois países, duas potências, dois polos de poder que englobam diferentes ideologias. No caso, Estados Unidos, de um lado representando o capitalismo, e do outro lado a União Soviética representando o socialismo. O que é que acontece? Com o pós-Segunda Guerra, em especial em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e um pouquinho mais para frente, em 91, com a queda do socialismo, os Estados Unidos se consolidam enquanto grande potência mundial, né? E o nosso mundo, ele engloba outros polos de poder. Ou seja, a gente sai da bipolaridade para a multipolaridade. E os blocos econômicos, eles se juntam a esses polos, né? Porque eles são alguns desses polos, desses multipolos, né? Porque eles acabam tornando-se polos de poder. Basicamente, como a gente pode definir um bloco econômico? É a junção de países, né, países que se unem em busca de facilidades econômicas. O nome por si só já é autoexplicativo, né? Bloco econômico. Eles se juntam para diminuir taxas alfandegárias, para facilitar as trocas comerciais entre eles e as fazer, né, o objetivo principal é justamente fazer com que suas economias cresçam cada vez mais, certo? Na nossa próxima figura, a gente vê justamente essa configuração da globalização. Nessa nova ordem, né, que os Estados Unidos ganham a sua hegemonia, a União Europeia se consolida, né, cada vez mais, e o Japão começa ali a sua consolidação no Sudeste Asiático e depois dá lugar à China, que nós temos hoje como uma grande potência mundial, né? Esses blocos econômicos, juntamente com a globalização, surgem justamente para aproximarem os nossos países cada vez mais no contexto econômico. Esses países se unem visando aumentar, como eu já falei, as suas trocas comerciais, sejam elas regionais ou sejam elas mais amplas. O que é importante a gente entender também, esses blocos econômicos eles não são estáticos, né? Eles não são de uma única maneira. Existem diversos tipos de blocos econômicos, diversas configurações de tratados de união entre os países, né? No caso, união econômica. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, certo? Os blocos econômicos eles não são iguais, existem diversas diversas diferenças é ótimo, mas tudo bem. Existem diferenças entre a união desses países. E é justamente isso que mostra o nosso esqueminha na próxima figura, né? Existem os níveis de integração entre esses países, como eu falei. Essa figura aí ela mostra, né, os diferentes níveis de blocos econômicos, de integração econômica entre os países. Nós temos aí no meio a Zona de Livre Comércio, depois a União Aduaneira, o Mercado Comum e, por fim, a União Monetária, né, que são os diferentes níveis de união entre esses países e nós vamos falar já já sobre cada um deles.
O primeiro nível é o nível mais básico, né? O nível mais simples, digamos assim, que é a zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Ela busca facilitar a livre circulação de mercadorias e capitais dentro dos limites do bloco, ou seja, entre os países signatários. Os blocos econômicos eles se unem para facilitar essa economia através de tratados, através de documentos que são assinados com regras que cada um dos membros deve seguir, né? Estabelecendo, no caso aí da zona de livre comércio, ele estabelece entre os países o chamado TIC, né? Que é a Tarifa Interna Comum. O que é que significa isso? Esses países, existe entre os membros a livre circulação de capitais e mercadorias. A nossa imagem mostra aí o que? O UNSCA, né? E esse é bom a gente se atentar a esse detalhe, porque é um assunto de atualidade que já tem questões de vestibulares, já tem questões de concursos e é bem possível que caia no Enem, que seja recorrente, que é justamente essa mudança aí. O que é o UNSCA? Nós temos aí na nossa imagem os 3 países signatários do UNSCA, né? O UNSCA nada mais é do que o NAFTA, que a gente pode chamar, basicamente, que é um assunto bastante atual, que é o NAFTA 2.0. Na época do governo do Donald Trump, foi assinada uma mudança, né, do chamado NAFTA, que é o bloco composto pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá. No caso, o NAFTA, que é o North American Free Trade Agreement, no caso, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, passou a mudar para UNSCA, no caso, perdão, que significa as letras iniciais de cada um dos países signatários. No caso, US, que é United States, M, que é Mexico, e CA, que é o Canadá, né? No caso, o Canadá. Isso é um assunto que deve ser levado em consideração, porque essa mudança traz uma série de aspectos e mudanças que são bastante relevantes para a economia desse bloco, tá? Como eu já havia falado. Então fiquem ligados nesse assunto. NAFTA 2.0 e UNSCA é basicamente a mesma coisa, só muda o nome e algumas regras nesse tratado, por exemplo, como as questões relacionadas ao México, né? Dentre as 3 economias, o México é o que possui o maior número populacional, mas ele também é a economia que possui menores índices, né, de desenvolvimento. Então, algumas mudanças ali foram propiciadas para que os acordos fossem mais igualitários, as regras fossem mais igualitárias entre os 3 países signatários, certo? Passamos, então, para o segundo tópico, para o segundo tipo, né, de integração econômica, que é a chamada União Aduaneira. Além da existência, no caso da União Aduaneira, ela vai um pouquinho além da zona de comércio, né? Além da existência da TIC, que é a taxa interna comum, é definida uma tarifa externa comum, a TEC, né? A gente pode, às vezes eu até brinco, tem a TIC e tem a TEC, a tarifa interna e a tarifa externa. O que é que significa isso? No caso da União Aduaneira, os países signatários, eles fazem trocas comerciais entre si, mas eles também fazem trocas comerciais com países de fora do bloco. E esses países de fora do bloco, eles é definida para eles essa tarifa externa, né, que facilita a livre circulação de mercadorias entre os membros e os não membros, tá? Um exemplo clássico da União Aduaneira é justamente o Mercosul. Aí você pode perguntar, mas professor, o nome do Mercosul é Mercado Comum do Sul. Então o Mercosul não seria um mercado comum? Não exatamente. Ele é o que a gente chama de mercado comum em processo, né? Porque ele foi constituído para ser um mercado comum, mas ele ainda não alcançou esse nível de integração. O nosso Mercosul, que é constituído pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina e Venezuela, no caso a Venezuela, que foi suspensa desde 2016, né? Mas ela aí continua em discussão a sua reinteração ao bloco, sendo se ela cumprir algumas necessidades que devem ser adotadas por ela, né? Mas isso é uma discussão mais profunda.
Então, esse bloco ele é uma união aduaneira, apesar de ter o nome de mercado comum, tá? Ele ainda não chegou a ser o mercado comum, mas ele pode ser, como eu disse, os blocos econômicos eles não são estáticos. Então, ele pode um dia evoluir para o mercado comum, mas ele ainda não é, certo? Passamos então para o terceiro tópico, que é justamente o que eu acabei de falar, o mercado comum, né? O mercado comum, ele é mais ainda completo do que a união aduaneira, do que a zona de comércio. Ele possibilita, além da criação da TEC, né, que é a taxa externa comum, propõe a circulação de pessoas e serviços. O mercado comum, ele é bastante completo nesse sentido. O único dos blocos que nós temos no mundo até o presente momento que é, além de ser uma união monetária, que é um nível a mais de mercado comum, que pode ser chamada também de mercado comum, é justamente a União Europeia, né? Mas a União Europeia, como eu falei, ela foi até ali por volta dos anos 50 um mercado comum, bastante completo, mas ela evoluiu, né, assim como um Pokémon, ela evoluiu para o nível mais alto de integração econômica que nós vamos falar já já, que é justamente a União Monetária. A União Monetária, na qual única e exclusivamente até o presente momento a União Europeia é o único dos blocos que alcançou, ela possui o que a gente chama das 4 liberdades, né? Ela não é só uma livre circulação de mercadorias. As 4 liberdades são liberdade de capital, liberdade de pessoas, liberdade de serviços e também a liberdade monetária, né? A circulação monetária. No caso da União Europeia, ela possui 28 países até o presente momento. O último deles, no caso, que foi a Finlândia, que entrou esse ano. O que é que significa isso, a União Monetária? É que esses países possuem uma única moeda, no caso, o euro. Mas, professor, significa que todos os países signatários possuem essa única moeda chamada euro? Não. Eles possuem dentro da União Europeia, ela foi estabelecida de maneira mais fortificada pelo Tratado de Roma. E lá por volta de 2001, com o Tratado de Maastricht, né, os países foram aderindo ao euro, mas eles têm uma liberdade e um tempo, digamos assim, um prazo para adotarem essa moeda. Países como, por exemplo, a Dinamarca, ela faz parte da União Europeia, mas ela não é signatária do Tratado de Maastricht na questão do euro. Ela não aderiu ainda o euro, né? Mas daqui a um tempo ela vai aderir sim. Aí a gente pode falar, por exemplo, num assunto bastante atual que é o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, que se deu também, um dos motivos são justamente essa temerosa relação da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido no caso, com o Tratado de Maastricht. Por exemplo, o Reino Unido nunca utilizou a moeda única chamada euro, né? E até então ele tinha uma relação muito de bastante tensão com o tratado, com a União Europeia. Além de não utilizar o euro, tinha algumas questões também relacionadas à migração, controle de migração, questão de direitos entre os signatários do tratado, que os britânicos não se sentiam favorecidos, até que em 2016 houve um plebiscito, basicamente corroborado pelo então primeiro-ministro, que era o David Cameron, perguntando para a população se eles iriam sair ou continuar no bloco. E houve uma maior adesão pela saída do bloco. Essa saída que começou a ser elaborada, né, porque segundo o tratado, a 50º tópico do tratado, existe um tempo previsto para o caso de algum país caso algum país queira sair da União Europeia, né? Isso não acontece de uma hora para outra. O país ele
evoca a sua vontade e depois de um tempo, a partir de novas discussões, né, esse processo vai sendo elaborado até chegar na saída completa desse país, que foi o que aconteceu com o Brexit. Esse processo começou em 2016 e foi finalizado em 2020, com a saída definitiva do Reino Unido da União Europeia. Como eu disse, o último país a ser signatário esse ano foi justamente a Finlândia, certo? É importante, por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é um assunto bastante atual, que também pode cair no Enem, que também pode cair em vestibulares e concursos. É importante você estar inteirado sobre esse tema, certo? Então, repetindo, a União Monetária, ela possui as 4 liberdades e digamos, o nível hard da integração entre esses países, tá? É o nível mais alto de acordo signatário que os países já chegaram até o presente momento. Vamos então, olha aí, vamos então dar uma olhadinha no nosso mapa de blocos econômicos do nosso planetinha Terra. Logo acima nós temos aí eles separados por cores, né? Nós temos a APEC ali em listradinho, que é o acordo dos países Ásia-Pacífico, né? Asia-Pacific Economic Combination, né? Que são a combinação dos países da Ásia-Pacífico. Temos a ASEAN, temos a CARICOM, temos ali o Mercosul em verde, enfim. Temos ali os acordos entre os países da África, ali nessa cor mais escura. Enfim, nós temos uma infinidade de blocos econômicos no mundo, só para vocês entenderem que eles são mistos e são diferentes entre si. E principalmente, repito, eles não são estáticos. Um país que está hoje em um bloco, ele pode amanhã não estar nesse bloco, ou vice-versa. Muita gente pergunta, o Reino Unido saiu da União Europeia, ele pode voltar? Pode sim, mas isso vai depender de uma série de acordos políticos e econômicos do próprio bloco, certo? Justamente pela questão que eu falei, eles não são estáticos. Vamos treinar o nosso cérebro? Temos aí uma questão do Enem 2022 que diz o seguinte: Brasil e Argentina chegaram a um acordo para redução em 10% da tarifa externa comum, a TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Brasil e Argentina fecham acordo para o corte de 10% na tarifa do Mercosul. O que é que o nosso texto traz aí para vocês? Justamente a TEC, né? A tarifa externa comum. A tarifa externa comum, eu expliquei que ela é derivada de um tipo de acordo tarifárico de um determinado tipo de bloco econômico. É justamente isso que o enunciado da questão pede. Vamos dar uma relembrada aí, ó. O enunciado diz o seguinte: a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Espero que isso esteja fresquinho na cabeça de vocês. Lembra que eu falei, apesar do Mercosul ter esse nome, Mercado Comum do Sul, ele é um tipo específico de união de países. Qual é esse tipo? A característica do Mercosul é a limitação da circulação financeira. A gente viu isso? Não sei, hein? A característica do Mercosul é a padronização da política monetária. O Mercosul tem uma moeda única, gente? Acho que não, hein? A característica do Mercosul é o funcionamento da União Aduaneira. A característica do Mercosul é a dependência da exportação agrícola. Ou seria, no caso da letra E, a equivalência na legislação trabalhista? Bem, isso fica muito fácil, né? A gente viu que o Mercosul, apesar do nome Mercado Comum, ele é uma união aduaneira, o que responde a
a nossa pergunta, né? A principal característica dele é justamente essa, que nos leva à nossa letra C. A característica do Mercosul é o funcionamento de uma união aduaneira, certo? E com isso, a gente finaliza por aqui a nossa aulinha do momento, a nossa aulinha de hoje. A gente pede que vocês estejam sempre ligados na nossa plataforma, que vocês estejam sempre ligados na nossa coletânea do Sistema Farias Brito. Espero que o nosso momento tenha sido proveitoso. Fiquem bem e até a próxima aula.